Oi, turma do sexto ano. Hoje nós vamos começar o capítulo 9. Esse capítulo 9 é do quarto bimestre, tá? Nós começamos uma nova etapa de história, é a parte 3 agora, tá bom? E esse capítulo 9 está falando de germano e bizantinos. São povos que vão ser trabalhados nesse momento da história. Aqui vocês vão ouvir falar sobre os bárbaros, né? Aqui está falando sobre Átila, tá? Depois você dá uma olhadinha sobre o Átila, e aqui está falando que os hunos foram um dos povos que contribuíram para que o Império Romano entrasse em crise. O que aconteceu? Depois eu vou dizer por que o Império Romano entrou em crise, como aconteceu. Então esses povos eram considerados bárbaros, tá? Bárbaros para eles significa o quê? Significa que é basicamente uma categoria de povo, quaisquer povos, é considerado quaisquer povos, que não pudesse, que não possui origem grega, eles não possuíam origem grega, eles não falavam grego, tá? Em Roma, e eles eram considerados não civilizados e inferiores, também cuja língua materna não era a língua grega, por isso eles eram considerados bárbaros pelos romanos, tá? Às vezes vocês têm uma ideia diferente de bárbaros. A ideia de bárbaros nessa época dos romanos, da civilização romana, era isso, porque eles não falavam grego. E eles não faziam parte da civilização deles, por isso eram considerados bárbaros, tá? Os povos considerados bárbaros pelos romanos eram os medos, egípcios, persas e fenícios. Tá? A crise do Império Romano. Nós falamos em crise, mas até então não disse o porquê da crise. Então vamos lá. No século II, com a expansão territorial, o Império Romano era muito grande, então teve que se dividir. Então, devido a essa expansão territorial imensa, os romanos haviam conseguido mais terras e prisioneiros de guerra, acumulando um grande número de escravos. No entanto, com o fim das guerras expansionistas, não foram conquistadas novas terras e escravos não mais entraram no Império. Então aqui vocês podem grifar, tá bom? No século III, o número de escravos estava bastante reduzido, prejudicando todas as atividades econômicas que dependiam deles, como agricultura, artesanato, atividades mineradoras, transporte. Então aqui nós estamos explicando a crise, tá? A crise do Império Romano. Vou explicar para vocês aqui. Como consequência, o preço dos produtos e os impostos aumentaram bastante. E o governo do Império encontrava-se cada vez mais dificuldade de arrecadar o suficiente de impostos para pagar suas despesas, né? Como os romanos conseguiram proteger as fronteiras de um império tão grande e vasto, né? Se não tinha soldados, se não estava com seus pagamentos atrasados, como é que eles fizeram isso? Então vamos lá. Da cidade para o campo. O que aconteceu nesse momento? Aos poucos, os habitantes da cidade foram se mudando para as áreas rurais, onde encontravam melhores condições de sobrevivência. Esse processo foi chamado de ruralização. Então, o povo da cidade foram para o campo. Os grandes proprietários passaram a distribuir pequenas partes de suas terras para camponeses empobrecidos, para artesãos e comerciantes, que haviam perdido seus negócios e até escravos. Os novos camponeses cultivavam para o seu próprio consumo, em troca deveriam entregar uma parte da produção para o dono da terra, ficando dependentes dele. E essa nova relação foi chamada de sistema de colonato, tá? Eles não tinham terra, eles ganhavam terra, mas em troca eles tinham que plantar e dar uma parte bem maior para o dono da terra. Como resultado dessa migração para as áreas rurais e da criação do sistema de colonato, os grandes proprietários resolveram com o problema da falta de trabalhadores em suas terras. Por outro lado, aqueles que haviam perdido tudo poderiam trabalhar no campo e garantir sua subsistência. Dividindo o poder. O governo romano também atravessava uma grande crise. Funcionários se apoderavam do dinheiro público, os comandantes do exército entravam constantemente em conflito entre si e os imperadores ficavam cada vez menos no poder. Depois de algumas tentativas de organização administrativa, em 395 o império foi dividido em duas partes, para melhor, vamos dizer assim, para melhor poder. Estou marcando aqui, está marcando aqui também, eu não estou entendendo nada.
a administração dessa imensa área, né, para a melhor administração dessa imensa área, foi dividida em duas partes. Império Romano do Ocidente, com capital em Milão, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Então foi dividido em duas partes, vocês podem observar aqui. Aqui Milão, pelo mapa que vocês podem observar, e aqui Constantinopla. Para melhor organização desse império tão grande, né? Bárbaros ou estrangeiros? Os romanos não enfrentaram apenas problemas, não. Internos, não. Também precisavam lidar com os povos que se encontravam nas fronteiras, aos quais chamavam de bárbaros. Eram eslavos, escandinavos, árabes, mongóis, germanos. Lembra que eu falei que são os bárbaros, né? A palavra bárbaro é utilizada pelos gregos para se referir a todos aqueles que tinham costumes diferentes dos deles e que não falavam a língua grega, tá? Esses são os bárbaros. Os romanos também utilizaram essa palavra para designar os povos que não eram romanos e nem tinham recebido influência cultural. Para os romanos, esses povos eram povos inferiores, tá? Inferiores a eles. Os povos germânicos. Deixa eu ver aqui, os povos germânicos. Entre esses povos germânicos estavam considerados bárbaros. Foram os que mais tiveram contato com os romanos, tá? Esses povos foram os que mais tiveram contato com os romanos. Aí só aqui está falando de onde eles são originários, tá? Os povos germânicos organizavam em aldeias e viviam da caça, da pesca, da criação de animais, da agricultura. O cultivo da terra era coletivo, pois não havia propriedade individual. Quando os recursos naturais da região que habitavam diminuíam, eles se deslocavam para outro lugar buscando melhores condições de vida. Por esse motivo, eram considerados povos seminônides, tá? Os germanos eram guerreiros, por viver em disputa constante pela manutenção do domínio de suas terras. Os guerreiros dos grupos eram liderados por um chefe em geral mais velho e sábio, a quem devia obediência e fidelidade. Essa assembleia de guerreiros tinha o seu nome de comitatus. Átila e os hunos. Romanos e germanos mantinham contato desde o século I. Vários guerreiros germanos foram contratados pelo exército romano para defender as fronteiras do império. Alguns grupos germânicos lá se estabeleceram e permaneceram pacificamente, ocorrendo até mesmo o casamento entre germano e romano. Assim, a entrada dos povos germânicos foi lenta e pacífica até o século V. Mas quando os hunos, chefiados por Átila, chegaram à Germânia, forçaram vários grupos germânicos a se deslocar para o interior das fronteiras do Império. Átila pretendia avançar sobre Roma, mas foi convencido a recuar pelo Papa Leão I, que lhe ofereceu o pagamento de um imposto anual. Aqui está falando sobre a liderança, né, dos hunos, né, Átila. Deixa eu ver mais o que é importante. Aqui está falando sobre a migração de vários povos, que são tudo povos, visigodo, ostrogodo, saxões, tudo eslavo, érubs, são tudo povos, tá? Fazendo com que tentasse entrar dentro de Roma, né? Por isso Roma estava tendo muitos problemas com esses povos que estavam querendo conquistar. E isso gasta muito dinheiro, acaba com a administração, né? Está falando dos hunos, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Vamos aqui, o Império derrubado, um novo mundo em transformação. Esse é o Império Romano, depois de várias lutas, tentando conseguir, né, se reerguer, mas acabou sendo derrubado. No final do século V, os problemas do Império Romano do Ocidente eram tão graves que os povos germanos consideraram ocupar territórios e erguer reinos sem grande resistência. Em 476, Rômulo Augusto, o último imperador romano, não teve força para combater Odoacro, rei dos Érulos, também são povos, tá? Que invadiu Roma e criou o reino de Itália. Os visigodos são outros povos também. Dominaram a área que hoje corresponde à Espanha e parte da França, enquanto os vândalos, outros povos, depois de atravessar a Península Ibérica, dirigiram-se para o norte da África e para as ilhas no mar Mediterrâneo, onde se fixaram. Então Roma teve contatos não muito bons, né, com vários povos tentando conquistar essa área. A migração da população das cidades para o campo, iniciada na época da crise, né, onde houve a ruralização, no século III, aumentou ainda mais com a forma desses reinos germânicos. As cidades que não tinham sido destruídas pelas conquistas foram se esvaziando e perderam sua importância.
as grandes propriedades do reino dos romanos foram tomadas pelos reinos germânicos, que mantiveram o sistema de colonado. O comércio foi diminuindo entre as várias regiões. A quantidade de escravos, a maior força de trabalho na antiguidade, também foram muito reduzidas. Todo esse processo de crise do mundo romano e a presença cada vez mais intensa dos povos germânicos na Europa vão marcar o fim da antiguidade e o início de um novo tempo, a Idade Média. Enquanto o Império Romano do Ocidente caiu, dando origem a vários reinos distintos, o Império Romano do Oriente teve destino completamente diferente. Ou seja, a divisão que houve entre os romanos, no caso, né? Entre o Ocidente e o Oriental, teve um lado que ele foi mais, vamos dizer assim, teve mais progresso do que o outro, tá? Vamos falar agora sobre o Império Bizantino. Como vimos anteriormente, o Império Romano foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Então, um desses dois foram mais, vamos dizer assim, ele teve mais progresso do que o outro, tá? Com o tempo vocês vão ver aqui. Por conta dos problemas que enfrentavam no final do século IV. Se o lado ocidental enfraquecia cada vez mais, em decorrência da crise iniciada no século XIII, o lado oriental, isso não acontecia. Tá? O lado oriental ele teve cada vez mais sucesso. E vamos ver daqui para frente. A própria capital do Império Romano foi transferida para a cidade de Bizâncio, tá? Em 330 pelo imperador Constantino. A cidade até mudou de nome, passou a se chamar-se Nova Roma, e depois Constantinopla. Roma sobreviveu em certa medida na parte oriental. Hoje ela se chama Istambul e está localizada na Turquia. O Império Romano do Oriente tinha atividades comerciais mais dinâmicas. Estava localizado em uma região que tinha contatos frequentes com os mercadores do Extremo Oriente. E suas províncias eram mais ricas. Além disso, geralmente conseguia impedir que povos estrangeiros invadissem. Então vocês podem observar que a área oriental está sendo mais evoluída do que a outra área. O Império Romano do Oriente durou até o século XV e ficou conhecido como Império Bizantino por causa de sua capital, Constantinopla, que originalmente tinha o nome de Bizâncio. Vamos continuar aqui e vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Aqui está mostrando aqui a computação gráfica do projeto Bizâncio, tá? E vamos falar agora de Justiniano e a glória do Bizantino. Em 527, Justiniano assumiu o governo do Império Bizantino, tá? Permanecendo no poder durante 38 anos. Uma de suas primeiras preocupações foi organizar a legislação com base nas leis romanas, que resultou em um novo Código de Direito, o Código de Justiniano, concluído em 528. Ainda hoje é uma obra fundamental para quem estuda direito. No governo de Justiniano, as fronteiras do Império Bizantino foram ampliadas. Seu exército derrotou os ostrogodos na Península Itália, os vândalos no norte da África e os visigodos no sul da Espanha. Tudo isso são povos, está situando. Visigodo, vândalos, ostrogodo, tá? O imperador bizantino pretendia reconquistar regiões que haviam feito parte do Império Romano, mas que foram tomadas pelos reinos germânicos. Queria ocupar o período de glória dos romanos e ser reconhecido como o herdeiro dos grandes imperadores. Então, os bizantinos queriam fazer isso. Tá? Aqui está falando sobre os mosaicos, né? Que nessa época se tinha muito essa obra de arte, né? Os mosaicos. E eu vou parar por aqui, tá? Até a página 150 foi o que eu passei para vocês estudarem, tá bom? Na próxima aula a gente continua com o restante do nosso livro, tá bom? Não esqueça que nós estamos começando o 4º bimestre. Essa é a parte 3, tá bom? Tá? Que vocês continuem estudando para fazer uma boa prova, tá? Tchau, tchau.